Olá, bem-vindos ao canal Diversão e Tecnologia. Hoje estou aqui com dois projetos para aquele momento de entretenimento, seja com a família, seja com os amigos, aquele momento de diversão. Vou então apresentar aqui dois projetos, sendo que esse primeiro aqui será um dado eletrônico e o segundo aqui será uma roleta eletrônica. Inicialmente vamos falar então do projeto do dado eletrônico. Mas antes de falar sobre o dado eletrônico, vamos falar um pouquinho sobre o dado convencional. Que nós temos aqui uma representação de um dado convencional, onde sabemos que o dado ele contém 6 faces, cada face ela é composta por um certo valor, que é representado então através da quantidade de bolinhas que cada face contém. Para sortear um dado convencional, basta embaralhar o dado, jogar ele sobre uma superfície e aí vamos saber qual foi o valor sorteado. Simples assim. Mais simples ainda que o dado convencional é o circuito do dado eletrônico, pois neste circuito vamos simplesmente pressionar um interruptor e esperar que a magia aconteça através aqui dos circuitos eletrônicos. Vamos então alimentar aqui o circuito com uma bateria. Alimentei então o circuito com a bateria de 9 volts e simplesmente pressionando aqui um interruptor, o circuito não faz nada. Bom, vamos entender o que acontece dentro do circuito. O primeiro circuito que vamos analisar aqui é o sorteador, ele que vai ser o responsável por embaralhar aqui a sequência. E para isso vamos utilizar o nosso bom e velho companheiro de trabalho, o circuito integrado 555. Este vai estar então configurado na função astável. Tenho aqui o projeto completo do nosso dado eletrônico e aqui o circuito integrado 555. Como sabemos, na função astável, vamos ter aqui na saída do pino 3 uma geração de pulsos, que é aonde vamos ter então o comando aqui do embaralhamento do nosso circuito do sorteador do dado eletrônico. Para poder gerar então estas frequências, esses pulsos aqui na saída do pino 3, nós vamos ter aqui alguns componentes que são os responsáveis por gerar esta frequência, que são então o nosso conjunto RC, formado aqui pelos resistores e pelo capacitor. Neste caso aqui, o capacitor então ele irá carregar e descarregar através então deste conjunto de resistores, bem como através dos pinos 7, 6 e pino 2 do circuito integrado 555. Como podemos observar aqui, para gerar então esta frequência aqui na saída do pino 3, quando pressionamos aqui o interruptor, o conjunto RC então é colocado então a linha do positivo. Com isso, o capacitor começa a carregar e a descarregar em uma certa frequência que depende então dos valores dos componentes. E enquanto pressionamos o interruptor, vamos ter então aqui na saída a geração então desses pulsos, desses níveis lógicos 0 e 1 aqui na saída do 555. Bom, vamos ver então através do osciloscópio essa geração desses pulsos, já que pressionamos o interruptor e nada aconteceu. Através então da tela do osciloscópio poderemos ver então essa geração dos pulsos que será gerado aqui no pino 3. Inicialmente vou começar aqui com um capacitor de 1 microfarad, não sei se dá para ver o valor aí, mas vou começar com um eletrolítico de 1 microfarad, o qual vou colocar ali no pino, entre o pino 2 e o pino 1 do 555. Podemos observar aqui na tela do osciloscópio que eu estou com uma divisão por quadrícula de 2 volts, o qual temos então algo em torno de 7 a 8 volts aqui na primeira quadrícula 2, 4, 6, em torno de 8 volts aqui na quadrícula, que é mais ou menos a tensão da bateria. Quando então pressionamos aqui o interruptor, observamos ali na tela do osciloscópio a geração então dos pulsos que estão sendo gerados na saída no pino 3, o qual eu tenho aqui a minha sonda que está conectada ao pino 3 do 555. Se eu alterar então o valor do capacitor, vamos ver que vamos alterar então esta frequência. Vou substituir o capacitor eletrolítico por um capacitor de poliéster de 33 nano. Tenho aqui então o capacitor
E gerando agora então nosso pulso, podemos observar que agora temos uma quantidade maior de pulsos gerado na saída do 555, pois alteramos então o valor do capacitor. Temos então o nosso circuito de sorteador ou o embaralhamento aqui da sequência já pronto. Mas ainda não temos como saber qual foi o número sorteado. Para isso vamos utilizar um segundo circuito, que agora vamos utilizar como um sequencial, um circuito também conhecido, de fácil aquisição, que é o nosso tão bom e velho também 4017, que ele é um contador de década. Como podemos ver aqui no diagrama elétrico, este circuito integrado possui 10 saídas, ao qual vamos utilizar apenas 7 saídas, sendo que as 6 primeiras serão para indicar qual vai ser o número sorteado, ao qual iremos colocar um LED em cada uma das saídas, que irão então apresentar qual foi o valor sorteado, que irá variar de 1 a 6. E aqui temos então o pino 14, que é conectado ao pino 3. Este pino 14 ele é o clock, que recebe então esses pulsos, que é proveniente aqui do circuito 555. Ele irá então contar esses pulsos, os níveis lógicos 0 e 1, que será então gerado pelo circuito integrado 555. E aqui no 4017 temos então a saída Q6, que é então no pino 5, ele é ligado ao pino 15, que faz então o reset da contagem da nossa sequência de 1 a 6. Tá? Então vamos ligar agora este circuito integrado e vamos ver então aqui a nossa sequência da combinação que será sorteada no dado eletrônico. Como vemos, tem agora aqui o circuito 555 fazendo então a função do oscilador, que gera então os pulsos, ao qual o 4017 irá ler esse embaralhamento, esse sorteamento aqui da sequência, e através dos LED nós vamos poder agora saber qual foi o número sorteado. Aqui eu tenho este primeiro LED que vai representar o número 1, depois o número 2, 3, 4, 5 e aqui em cima o número 6. E ele ficará então em uma sequência. Pressionando então aqui o interruptor, temos aqui a sequência, o corrimento então do embaralhamento do sorteio. Após soltar o interruptor, irá parar em algum dos LEDs, tá? Onde eu vou ter aqui os níveis lógicos sempre um LED ligado representando o nível lógico 1 e os demais desligados representando o nível lógico 0. E aqui podemos observar que o número sorteado foi o 1, 2, 3, 4. Pressionando novamente o interruptor, temos então ali o nosso efeito visual. Soltando, temos agora então o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, podemos observar uma coisa. Enquanto eu estou pressionando o interruptor, está tendo aqui a contagem. Porém, quando eu solto, a sequência para imediatamente. Podemos melhorar esta contagem acrescentando um componente aqui ao circuito para poder então fazer com que esse circuito possa então fazer esse sorteio de forma aleatória. Para isso eu vou utilizar um capacitor eletrolítico. Tá? Neste caso aqui vou utilizar um capacitor de 100 microfarads, que eu vou colocar ele em paralelo com o nosso conjunto RC. Aqui no esquema elétrico podemos verificar então o capacitor que eu vou colocar agora ele em paralelo com o circuito RC. Então, quando eu pressionar aqui o interruptor, o circuito RC estará sendo alimentado e o capacitor também será alimentado. Com isso, enquanto eu estiver pressionando o interruptor, este capacitor estará se carregando, mantendo então uma certa quantidade de energia, e quando eu soltar o interruptor, o circuito RC ainda continuará sendo alimentado através da carga acumulada no capacitor, até que em um certo momento esta carga não mais será suficiente para alimentar aqui o conjunto, e com isso vai ter a parada do número sorteado, porém de uma forma aleatória. Então vamos colocar o capacitor aqui ao circuito. Antes disso, vamos só analisar aqui através da forma de onda essa parada brusca e a parada mais suave, mais amortecida da contagem. Aqui podemos observar através da tela do osciloscópio então essa parada brusca da contagem.
Quando eu solto o interruptor, a parada já é instantânea. Colocando então o capacitor eletrolítico, lembrando que o capacitor eletrolítico sempre é polarizado. Devemos então identificar qual é o terminal positivo e negativo através do corpo do componente. Vou colocar agora aqui o capacitor e vamos ver então a parada mais suave. Pressionando então o interruptor, tenho aqui o capacitor então colocado no circuito. Pressionando aqui o interruptor, temos lá a geração dos pulsos, e quando eu solto o interruptor, observe que ele fica por mais um certo tempo ali, a sequência sendo sorteada, até que haja então essa parada suave da geração dos pulsos. Outra forma também aqui de podermos aproveitar o nosso circuito é aproveitar então essa geração desses pulsos que estão sendo gerados e podemos então ouvir esses pulsos, pois como temos aqui um oscilador, podemos ouvir então esses pulsos acrescentando ao circuito um buzzer, este do tipo passivo, pois existem os do tipo ativo, ao qual tem um oscilador interno. Neste caso aqui nós temos apenas a cápsula de piezo encapsulada, e aqui no corpo do componente podemos observar que temos aqui um sinal de positivo indicando que este componente ele é polarizado. Tá? Vou colocar ele aqui ao circuito e vamos ouvir então esses pulsos que estão sendo gerados. Colocando então o buzzer aqui no circuito, podemos agora, além do efeito visual, podemos ter agora o efeito audível. Se eu alterar aqui o valor do capacitor, vamos alterar a frequência também desse som gerado. Troquei agora o capacitor de eletrolítico pelo capacitor de poliéster e temos agora um som mais agudo sendo gerado aqui no nosso oscilador do 555. Este então é o circuito do nosso dado eletrônico de uma forma de leitura analógica, pois temos que ficar contando qual é o LED que está aceso aqui, ao qual demoramos um pouquinho mais para poder então saber qual é o valor selecionado. Mas podemos ainda melhorar o nosso circuito, transformando este circuito de um dado eletrônico analógico em um circuito de um dado eletrônico digital. Para isso vamos utilizar um display de LED, o qual eu tenho aqui um display de 7 segmentos. Este daqui ele é do tipo catodo comum, onde temos então todos os catodos conectados a um ponto comum GND e os anodos serão então ligados a um decodificador. Neste caso vou utilizar o circuito 4511, que ele é um decodificador BCD. Vou colocar agora o display aqui ao nosso dado eletrônico para podermos então fazer uma leitura muito mais rápida, pois vamos simplesmente observar aqui no display qual é o número que foi sorteado. Colocando então o display aqui no circuito, agora temos a leitura muito mais fácil de ser interpretada, pois estamos mais habituados com a leitura em escrita do que esta leitura binária. A leitura binária ela é a leitura de máquina, onde os componentes se comunicam. E a leitura escrita é a leitura que conseguimos então interpretar no nosso dia a dia. Observando que eu tenho agora o número 5 sorteado e o LED 5 está aceso. O número sorteado agora foi o 4 e o LED que está aceso representando então o número 4. E como este circuito decodificador então consegue interpretar aqui as leituras que estão sendo enviadas através do 4017. Para isso estou utilizando uma matriz de diodos, ao qual eu tenho aqui diversos diodos que estão conectados à entrada BCD do 4511. Este aqui então é o circuito do decodificador BCD, onde temos aqui as 4 entradas A, B, C e D, e eu tenho aqui então os diodos formando a matriz de diodo, que enviará então o nível lógico 1 para as entradas do 4511, dependendo então do número que foi sorteado. Tenho aqui 3 resistores que estão configurados em pull down, ou seja, conectados ao GND, e estão ligados à entrada A, B e C, sendo que a entrada D ficará conectada então ao GND, pois precisaremos apenas sortear o número de 1 a 6,
pois esse decodificador ele consegue decodificar os números de 0 a 9. Mas como nós não vamos utilizar todos o numeral, nós vamos utilizar apenas de 1 a 6, então vamos deixar a entrada D conectada diretamente ao GND. E através aqui da tabela verdade, poderemos então observar que quando o número sorteado for o número 1, as entradas A receberá o nível lógico 1 e as demais B e C receberá o nível lógico 0. Então, quando o número sorteado for o número 1, o diodo que está conectado ao pino 3 do 4017 enviará o nível lógico 1 para a entrada A e a entrada B e C estará recebendo o nível lógico 0 através aqui dos resistores de pull down. E com isso, o LED que está ligado então no 3 do 4017 irá acender e no display teremos então a indicação do número 1. Para o número 2 vamos ter a seguinte combinação: a entrada A receberá o nível lógico 0, a entrada B o nível lógico 1 e a entrada C o nível lógico 0. Com isso, o diodo conectado ao pino 2 então enviará este nível lógico 1 para a entrada B e as demais entradas A e C receberão o nível lógico 0. Observando que em alguns casos vamos ter que ter ao mesmo tempo duas entradas recebendo o nível lógico 1, enquanto a outra estará recebendo o nível lógico 0. Para isso, podemos observar aqui, ó, a saída Q2, que é o pino 4 do 4017, vamos ter dois diodos ligados seus anodos à saída do 4017 e os catodos irão então alimentar ao mesmo tempo as entradas A e B, enquanto que a entrada C ficará em nível lógico 0. Com isso, vamos ter então no display o número 3 representado de forma digital. E assim podemos observar os 4, 5 e o número 6, seguindo então esta ordem aqui da tabela verdade. Então o circuito do nosso dado eletrônico ele é um circuito simples, como podemos observar aqui, um circuito simples, utilizando componentes discretos, de fácil aquisição, de fácil entendimento e conhecimento. Na era da eletrônica, um circuitinho bem interessante para poder desenvolver e aprender sobre os seus conhecimentos. Se você gostou aqui do projeto do dado eletrônico, deixe aí aquele like. Você gostou do projeto, deixe o comentário. Se não gostou também, deixe aquele comentário que valoriza bastante o canal. Se você não é inscrito no canal, inscreva. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que serão publicados aqui no canal. Para finalizar então esta apresentação aqui do projeto do dado eletrônico, como é um circuito simples, fácil, nada melhor do que transportar este circuito aqui da protoboard, que fica esse arranjo macabroso, para uma placa de circuito impresso. Vou conectar a bateria aqui para a gente ver como ficou o circuito. Então, através aqui da plaquinha de circuito impresso, podemos brincar de uma forma mais interessante, de uma forma mais profissional. Então temos aí o nosso circuito do dado eletrônico, para aqueles momentos de diversão, seja aí com a família ou mesmo aí com os amigos e se divertir muito nas nossas brincadeiras. Depois desta apresentação, acho que pelo menos um like aqui pela plaquinha, acho que o circuitinho vale, né? Então mande aí um like aqui pelo projeto do dado eletrônico. Vamos agora ver o segundo projeto. Neste segundo projeto aí, que é a roleta eletrônica, a lógica vai ser a seguinte. Aqui eu tenho uma quantidade de LEDs, no caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 LEDs, porém eu vou utilizar as 10 saídas, tá? Por quê? Porque eu tenho esses 4 LEDs brancos aqui, que eles são do tipo bicolor, tá? Então no mesmo LED eu tenho encapsulado duas cores, seja ela vermelha ou verde. Então a ideia aqui é que você acerte, quando pressionar o interruptor, qual é o LED que irá acender, qual
da sequência, seja o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 e qual a cor que ele irá acender. No caso, o primeiro LED aqui, ele acende vermelho somente, porque ele é de única cor. Os demais aqui vão acender ou verde ou vermelho e o último amarelo, tá? Aproveitando então aqui a lógica, você pressiona da mesma forma aqui do dado eletrônico e simplesmente você fale antes qual vai ser a cor que irá acender e pressione o interruptor para ver quem vai ser o sortudo que irá acertar a combinação. Como podemos ver aqui então no esquema elétrico, temos a mesma configuração do sorteador, utilizado então no dado eletrônico. O pino 3 conectado ao pino 14 e podemos observar aqui que o pino 15 agora ele é ligado direto ao GND e vamos utilizar então as 10 saídas conectadas cada um em um LED, sendo que o seu anodo é ligado à saída do 4017 e todos os catodos estão em comum ligados a um resistor aqui de limitador de corrente para os LEDs, tá? E aqui eu fiz então a combinação de, em vez de usar 10 LEDs, utilizei 6 LEDs, sendo que cada 2 LEDs desses foi conectados a um único LED, pois ele é do tipo de 3 terminais, onde temos então o LED vermelho, o LED verde e o GND. Então temos o nosso circuito nossa roleta eletrônica para aquele momento de diversão. Então, se você gostou do circuito do dado eletrônico, gostou do circuito da roleta eletrônica, deixa aí o seu like, o seu comentário. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que serão apresentados aqui no canal Diversão e Tecnologia. Se você quiser visitar o meu blog, vou deixar aí na descrição um link para você ter acesso. Lá você vai encontrar, além destes projetos apresentados aqui, outros projetos que serão de muita utilidade para o seu dia a dia no mundo da eletrônica.